Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 68, dando sequência, diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então veja bem, conversando com vó no intervalo agora, ela me fez recordar dos aparelhos que existem nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. De fato, existem sim diversos aparelhos, né, que os mentores acoplam no médium e não na cadeira. Eu gostei quando o vó me alertou com relação a isso, porque a crendice das pessoas pensa na cadeira, não pensa no médium. Você entendeu? Então, os aparelhos, eles são acoplados no médium. Porque o médium ali que na verdade é um instrumento, né, o qual em comum acordo vibracional, sintonia com sintonia no sistema vibracional do médium, vibracional perispírito com perispírito do médium com perispírito do desencarnado. Então, ali, através daquelas vibrações no campo vibracional do médium, ocorre a comunicação. Mas são aparelhos acoplados no médium e que não tem nada a ver com cadeira. Então, por exemplo, e outra, aparelhos no médium, de acordo com as vibrações condizentes do espírito comunicante, ali levado pelos mentores. Pois veja bem, só para você entender mais ou menos assim, eu vou colocar números. Os mentores, eles estão acostumados a acoplar no Luiz Antônio, ali na cadeira número 1, né? Vamos dar número. Um aparelho de número 8. Então, os mentores estão acostumados a acoplar no Luiz Antônio, ali na cadeira número 1, aparelhos, porque não é só um aparelho, de número 8. Tá bom. Mas o Luiz Antônio sentou lá na cadeira número 8. Não muda nada. Os mentores vão continuar acoplando no Luiz Antônio, lá na cadeira, na outra cadeira, os mesmos aparelhos, no médium Luiz Antônio. Aquele médium que se sentar lá na cadeira número 1, ele vai receber, os mentores vão acoplar nele os aparelhos que ele, lá na cadeira número 7, 5, 3, 4. Então você conseguiu entender, com todo respeito, que os aparelhos, eles não são acoplados na cadeira. Os aparelhos são acoplados no médium. Por isso, a faculdade
a maior faculdade, a maior de todas as faculdades, chama-se amor, né? Então, outra recomendação que parece útil a esta altura, ainda com relação à distribuição do pessoal em torno da mesa, sempre que possível, o dirigente deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médios. Perfeitamente. O doutrinador quer dizer o intermediador. Porque, na verdade, esse termo doutrinador também não está certo. É o intermediador, porque ele passa a intermediar o diálogo, né, condizente às necessidades do espírito comunicante, né? Mas tudo bem. Então, o dirigente, né, que é o intermediador, deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médios e não face a face. Isso é verdade. Às vezes, por falta de conhecimento, muitos intermediadores, muitos doutrinadores, eles se sentam frente a frente ao médium. O que também, gente, preste bem atenção com todo respeito, não tem nada a ver. Isso aí é crendice também. Você sabe por quê? Porque o espírito comunicante, ele não entra no médium. O espírito comunicante, muitas vezes, nem ali, naquele local, se encontra. Às vezes ele encontra-se numa outra sala, interligado as suas vibrações com a vibração do médium. Então esse negócio de sentar à frente do médium, ou sentar ao lado, ou sentar atrás do médium, isso também aí é crendice. Puseram na cabeça de alguns que tem que ser assim, e isso aí é o autopersonalismo. Porque nós já dissemos aqui várias vezes, existe comunicações de espírito centenas de quilômetros distantes do médium, através do campo vibracional do médium. O campo vibracional é que funciona, porque o espírito não incorpora, o espírito não entra no médium. O médium não é médium de incorporação. Ele não é médium de incorporação. Tem médios que dizem assim, porque eu sou um médium de incorporação. Incorporação do quê? Até onde nós sabemos, o único espírito que incorpora este corpo aqui é o meu eu. Outro espírito não pode incorporar esse corpo aqui. Radiar e irradiar o campo vibracional desse corpo aqui, outros espíritos podem. Tanto espírito inferior quanto espírito superior. Isso pode. Mas incorporar aqui não pode. Possuir isso aqui não pode. Outro espírito não pode vir arrancar o meu espírito daqui e entrar no lugar do meu eu aqui. Então tem alguns termos que precisam ser mudados, né? Mas é assim mesmo. Então vamos com paciência, né? Mas até lá eu não sei se eu vou me infartar ou não. Então, mas vamos ver aqui, ó. O dirigente deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médios e não face a face. Este conselho é ditado pela boa técnica de reuniões profanas, que recomenda que 2 ou mais pessoas que vão debater um assunto não devem defrontar-se para não exacerbar o antagonismo. Mas olha só para você ver, é preciso entender que
a manifestação, a comunicação ali na casa mediúnica séria, ela não se assemelha a outras reuniões que ocorrem aqui na face da Terra. Ali é completamente diferente, até porque, conforme nós já dissemos, 99,9% o manifestante, o comunicante, ele não está ali presente. Quando presente, uma distância de meio metro, 1 metro, 40 centímetros, né? 20 centímetros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, interligado sim ao campo vibracional do médium, irradiando o médium, influenciando o médium à distância. Gente, quantos milhões de pessoas aqui na Terra sofrem influência de espíritos que se encontram à distância dele? Tem um livro, não sei se você conhece, Francisco de Assis, acho que é por Miramês, se não me falha a memória. Então a equipe espiritual Francisco, juntamente com a equipe, chega até a uma basílica e depara-se, parece, com um papa, não sei, eu acho que é com um papa mesmo. E Francisco percebeu que aquele papa encontrava-se sob a influência, o papa estava dormindo, mas muito agitado ali, né, espiritualmente. Então Francisco percebeu que um cordão, como se fosse um cordão de prata, saía ali do Papa dormindo e flutuava quilômetros e quilômetros. Então Francisco e a equipe foram, né, conduzidos por seguindo esse cordão de prata, até que eles depararam com um casarão abandonado, quilômetros e quilômetros de distante, alguns espíritos malfeitores lá usando e abusando daquele papa, na questão, manipulando aquele papa. Então olha para ver, quilômetros e quilômetros de distância do papa, eles manipulavam o papa, quilômetros e quilômetros de distância, influenciando-o através daqueles canais de ligação, aqueles canais fluídicos interligados deles até o papa. Então, numa casa espírita séria, é visto os espíritos comunicantes a uma distância de 3, 4 metros de distância do corpo do médium. Então, sentar-se à frente, ao lado ou atrás não significa nada, porque essa reunião na casa espírita, ela nunca que pode ser comparada a outras reuniões aqui na Terra. Aí você pode me dizer, então Hermínio Corrêa Miranda errou aí? Não, ele acertou. Ele está certinho. Foi colocado dessa forma para que pudéssemos raciocinar. É interessante como são as coisas, né? Então, a razão é puramente subjetiva e psicológica. É mais fácil a qualquer um de nós alcançar um entendimento com uma pessoa ao nosso lado do que se ela estiver exatamente diante de nós. Isso é relativo. Isso é relativo, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar. Tem pessoas
porque você precisa olhar nos olhos dela para solucionar aquele probleminha emocional e psicológico, aquele transtorno. Você tem que encarar a pessoa frente a frente, para que realmente você consiga remover aquelas toxinas negativas que ela traz no seu coração. Tem outras pessoas que você precisa sentar-se lado a lado a pessoa e conversar com ela. Mas é preciso entender que essa questão, ela está voltada mais para aqueles que se encontram aqui no corpo físico reencarnado e não desencarnado. Porque o desencarnado, ele não entra no médium. É isso que eu quero dizer. O desencarnado não entra no médium. O desencarnado encontra-se centímetros ou metros distante do médium. Então, tanto faz o doutrinador, intermediador, sentar à frente, ao lado ou atrás, é uma coisa só. Pois o espírito não está ali dentro do médium, igual uma refrigerante dentro da garrafa. Se ele estivesse dentro do médium, aí tudo bem. Aí nós, de certa forma, teríamos, né? Nós tínhamos que obedecer, respeitar essa questão aqui. Mas ele não é uma refrigerante. O médium não é uma garrafa. Então nós precisamos, o quê? Botar a consciência, a memória para funcionar. Então, olha só. A razão é puramente subjetiva, repetindo. É mais fácil a qualquer um de nós alcançar um entendimento com uma pessoa ao nosso lado do que se ela estiver exatamente diante de nós. Nós já explicamos. A posição frente a frente parece levantar em nós os resíduos e os depósitos acumulados pelos milênios em que enfrentávamos nosso adversário em lutas pela sobrevivência. Mas isso no corpo físico. Agora, ali, o medianeiro, ele encontra-se frente a frente com o corpo físico do médium, mas ele não encontra-se frente a frente com o comunicante. Até porque o comunicante, às vezes, pode nem estar ali no ambiente, e sim ligado no campo vibracional do médium, quilômetros de distância. É uma questão de raciocínio. No caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte, mas dialogar amistosamente com um espírito em estado de confusão e desespero, que desejamos despertar para uma realidade que ele se recusa tenazmente a aceitar. Se opomos à sua agressividade, a nossa, nada conseguiremos. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador. Olha só. Empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador, pois não existe empecilho nenhum entre o comunicante, né? O comunicante e o doutrinador. Não existe empecilho. O facilitador, o doutrinador, ele é aquele ali que, durante aquela comunicação
vibracional, no campo vibracional do médium, nos campos vibracionais ali, ele está com a incumbência de mostrar àquele comunicante, né, os equívocos os quais nele ele se encontra. É lógico que muitos espíritos, nesse exato momento, justamente pelo fato da ignorância dos fatos, partem para cima, sim, do doutrinador, porque eles acham que o doutrinador interfere na vida deles, ou está querendo interferir na vida deles, na programação deles. Mas é preciso entender que o empecilho maior ali é entre o espírito e outros seres. Então, por exemplo, uma pessoa que está sendo tratada, um encarnado que está sendo tratado naquela instituição espírita, cujo seu obsessor é tratado e levado àquela reunião mediúnica de desobsessão para lá, né, receber o choque anímico e algumas orientações do doutrinador. É lógico que o problema maior ali é entre o obsidiado e o obsessor, e não entre o obsessor e o doutrinador. Mas a ignorância do obsessor é tamanha que ele passa a encarar o doutrinador também como um seu inimigo. Mas isso perdura por um espaço de tempo muito pequeno, através do conhecimento, do amor e da moral do doutrinador. Por isso que o doutrinador tem que ter um conhecimento, tem que ter o amor, tem que ter uma moral, porque senão ele acaba se complicando perante os espíritos obsessores de segundos e terceiros, que ele não teve nada a ver em vidas passadas, mas ele acaba se complicando ali, perante aquela situação. Então, se ele tem conhecimento, se ele tem amor, se ele tem moral, abraça o compromisso para auxiliar aqueles irmãos sofredores. Se não tem, levanta o acampamento e vai embora, né? Então, é o que está dizendo aqui Hermínio. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador. É lógico, esse empecilho, né? Eliminar todos os empecilhos. Então, sentar-se frente a frente é um afronto ao espírito? É. Sentar lado a lado também é um afronto ao espírito. Sentar atrás do médium também é um afronto ao espírito. Porque não é o fato da forma como o doutrinador se senta, onde ele se senta, e sim como ele aborda o espírito comunicante. O obsessor o considera um seu inimigo a partir do momento que o doutrinador se dirige a ele algumas palavras, alguns termos que ele se sente ofendido. Opa, que você tem a ver com isso? Então, o doutrinador pode estar sentado à frente, ao lado ou atrás do médium. É o que o doutrinador fala e não onde ele se senta. O afronto está no que ele fala, não naquilo onde ele se senta. Você entendeu? Ora, então quer dizer que, por exemplo, o doutrinador encontra-se a uma distância de 3 metros do médium. E ele, né, dialoga com o espírito distante. O espírito fala assim: você está me humilhando. Mas por que te humilhando? Porque você está distante de mim 3 metros.
Oh, mas que certeza você tem que eu estou distante de você 3 metros? Eu gostaria que você ficasse aqui do meu lado, mas ao lado teu ou ao lado do médio? Porque até onde, aí você fala para ele assim, porque até onde eu conheço, meu bem, você não está dentro do médio. E aí? É preciso ter conhecimento, gente. Por isso que eu falo aqui, espiritismo não é brincadeira, não. Eu vou repetir mais uma vez para encerrar esse vídeo. Tem conhecimento? Tem amor? Tem moral? Isso é a base. Tem? Tem. Então, assuma, põe a tua cara a tapa. Não tenha medo de levar tapa. Não tem? Não. Se levanta devagarinho, com humildade. Assuma que não tem. Gente, eu não tenho, me perdoe, tá? Eu vou estudar um pouco mais. Eu preciso disso. É um direito da pessoa, é o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Todos nós temos esse direito de reconhecer. Eu não posso assumir que eu sou um apicultor, sendo que eu não tenho conhecimento de apicultura e sendo que eu não tenho roupas para lidar com as abelhas. Agora, eu ali em meio ao enxame de abelha, sem aquela roupa e batendo no peito, as abelhas não me picam. Fazendo graça? Em espiritismo se faz graça. Em espiritismo se improvisa. Por isso que muitos estão batendo a cara na parede, dando murro em ponta de faca, perdão dos termos, justamente por imprudência, irresponsabilidade, por falta de humildade. Sejamos humildes. A humildade também é uma virtude que às vezes muitas pessoas não têm. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.